Olá, amigo, olá, amiga. Ivan Bin Requena, consultor em aprimoramento e desenvolvimento pessoal e profissional. Na nossa dinâmica de estudos, estamos propondo para você 3 dimensões que são a base para o tema principal do nosso projeto Pessoas Plenas. Dentre as 3 dimensões, hoje vamos falar sobre a nossa segurança espiritual. No vídeo anterior, nós esclarecemos que a base dos nossos argumentos é a palavra de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus, nosso Pai provedor, e é também, é claro, o Espírito Santo divino, pessoa maravilhosa que está entre nós. E eu gostaria de chamar a sua atenção nessa sequência para um tema que tem sido realmente, eu diria, quase que abandonado. Você já ouviu falar de um ladrão, de um malfeitor, de um traficante que, quando vai fazer uma vítima, ele se apresenta abertamente? É muito comum que essas pessoas fiquem dissimuladas, escondam-se a si mesmos, para então ter um ataque mais eficiente. Lamentável isso, mas é a realidade, não é? O inimigo nosso, o nosso inimigo espiritual, também faz isso. Ele não se apresenta de face aberta, apesar de que ultimamente muitas coisas têm acontecido mais explicitamente, não é? Mas, via de regra, o inimigo se esconde. Ele se apresenta de uma forma dissimulada para enganar, de fato, a sua vítima. E assim, um dos grandes riscos que nós corremos é aquele em que nós desconsideramos o perigo, em que nós ficamos desatentos, não é? O perigo está no entorno, mas nós às vezes nem nos preocupamos com essas coisas, e aí realmente acontece alguma coisa ruim. Então o pecado, ele tem sido também, de certa forma, mascarado, ele tem chegado à nossa vida, à sua vida, como algo até mesmo belo, atrativo, saboroso, brilhante, não é? E assim, esse é um dos maiores perigos, você e eu desconsiderarmos o próprio perigo do próprio pecado, que nos assedia, que nos está assim no entorno constantemente. A palavra de Deus faz um alerta importantíssimo para nós. Olha, tenham cuidado, o inimigo, ele anda em derredor, como um leão feroz, procurando alguém para tragar, para devorar, para destruir. Então, prezado amigo, prezada amiga, dê atenção a isto. Para a sua segurança espiritual, há necessidade sim de nós identificarmos o inimigo e como ele se apresenta. Há necessidade sim de nós identificarmos o pecado e como ele se apresenta. Certo? Muitas são as teorias de que nem existe esse tal de pecado, isso é coisa de invenção da vida aí dos judeus, dos cristãos, não é? Da proposta judaico-cristã. Esse negócio de pecado é uma invenção, tudo é relativo. Pois bem, com base na palavra do Senhor, que é, como eu já disse, a sustentação do nosso argumento, da nossa defesa, eu te digo o seguinte, eu não, a própria Bíblia. Romanos 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, olha a sequência, por um homem que foi assediado por um inimigo, que esse homem estava desatento, estava displicente naquele momento, entrou o pecado no mundo, ele foi derrubado com argumentos de mentira do inimigo. Agora, pelo pecado desse homem, entrou no mundo a morte. Esta é a sequência. Agora, o que o apóstolo Paulo nos diz na conclusão desse versículo fantástico? Assim também a morte passou a todos os homens,
E aí vem, obviamente, o fechamento incrível de Paulo. Pois todos pecaram. Então, prezado amigo, prezada amiga, mais uma vez, para a sua segurança espiritual, estejamos atentos, estejamos alertas, porque o pecado aí está, de forma sutil muitas vezes, de forma explícita muitas vezes, ele está sempre procurando destruir as bases de uma sociedade cristã, de uma família cristã e as bases, obviamente, de uma vida mais saudável. Segurança espiritual para você, porque o desdobramento da vida pessoal e profissional, está dependente da nossa segurança espiritual. Estar em paz, estar seguro, vai nos ajudar demais a continuar firmes nos nossos estudos. Vai nos ajudar demais a continuar acreditando, a continuar trabalhando, a continuar estudando e a continuar. Lembram-se dos 4 verbos do aprimoramento pessoal e profissional? Acreditar, trabalhar, estudar e continuar. Ora, sem segurança espiritual, isso ficará muito difícil. Deus te abençoe e que você esteja sempre atento, atenta ao cenário do que está em volta de você, identificando as coisas ruins, combatendo-as e enaltecendo as coisas boas que Deus tem trazido para todos nós. Inscreva-se no meu canal, por favor, deixe aí o seu like, ative o sininho e vamos continuar juntos. Um grande abraço e até o próximo encontro.